E aí, pessoal, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui estimulando meu filho a brincar e deu vontade também de chamar vocês para assistir um vídeo de um amigo meu aí, o Mahatma Costa. O Mahatma Costa ele coleciona quadrinhos, coleciona DVD, coleciona Blu-rays, CDs. O cara tem uma coleção extensa. Muito bonito o canto do Mahatma Costa aí. E ele é um amigão, né? Ele é um amigão da gente aí. Sempre tá torcendo pra gente, mandando presentes. Mahatma Costa, um grande abraço, meu querido. Agora é com você, tá bom? Apresenta o seu vídeo aí pro pessoal. Pessoal, se inscreve lá no canal do Mahatma Costa. Vão lá, vai lá ver o que ele tem pra, pra poder. Vai lá ver os conteúdos dele. Se inscreve lá, compartilha, comenta. E ele tem muita coisa lá pra mostrar pra vocês, tá bom? Um grande abraço, vamos que vamos. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Mahatma Costa, do canal Sétima Arte em Casa. Muito bom falar com todos vocês. Eu estava há um tempo sumido, mas é aquele negócio. Eu estava resolvendo alguns problemas de ordem particular, de modo que eu não consegui fazer alguns vídeos para continuar com a nossa jornada aqui pelo canal, mas esclareço para vocês que eu retornarei com os nossos vídeos do canal em breve. Muito bom falar com todos vocês novamente. Eu estou aqui para conversar a respeito de uma dúvida do nosso querido amigo André, do canal do Luiz, que retornou para mim com uma dúvida, né? Qual seria o item mais importante da minha coleção? E eu digo para vocês que no meu caso é um pouco diferente, porque no caso o foco do meu canal aqui seria a coleção de DVDs e tudo relacionado a cinema. No meu caso, a minha coleção é focada em DVDs. E no caso, eu digo para vocês que além de DVDs, eu coleciono também alguns livros, coleciono também algumas HQs, gosto muito da arte dos quadrinhos, porque quadrinhos é uma das maiores exemplos de cultura que se popularizaram aí no século XX. E é uma arte que eu também não dispenso. Eu gosto muito do hobby da leitura. Infelizmente, para mim, não estou com muito tempo ultimamente para me dedicar a esse hobby, mas a leitura também é uma coisa que é muito prazerosa para minha pessoa. E voltando aqui ao questionamento do nosso querido amigo André, vamos responder aqui para ele, que quando eu era criança, em meados dos anos 80, eu lembro que estreou na Globo a Tela Quente. Eu lembro que naquela época a Tela Quente é, passava vários filmes que eram novidade para o público brasileiro desde então, visto que naquela época demorava em média de 2 a 3 anos para um filme que era saído do cinema até chegar nas televisões brasileiras. E ao mesmo tempo, para um filme que era lançado lá fora, seja nos Estados Unidos e na Europa, demorava em média 3 a 4 anos para chegar aqui. Eu lembro que naquela época eu lembro de ter visto no Tela Quente, acho que foi lá pelos idos de 1989, 1990, o filme Blade Runner, o Caçador de Androides, que é esse daqui, estrelado pelo nosso querido Harrison Ford. E o que acontece é que nessa época eu ainda lá pelos meus idos, lá pelos meus 8 ou 9 anos de idade, eu lembro que eu vi na tela quente esse filme e eu fiquei maravilhado com os efeitos especiais e toda aquela temática do filme, visto que eu só tinha visto efeitos especiais daquele jeito somente em Guerra nas Estrelas e no Império Contra-Ataca. Eram efeitos especiais extremamente avançados para aquela época. A fotografia do filme era uma coisa que espetacular, deslumbrante, mas eu naquele meu olhar de criança não sabia o que era fotografia de filme, eu não sabia o que era uma direção e um roteiro bem elaborados, então eu me prendia muito às cenas de ação,
as cenas com os androides, me prendia às cenas de tiroteio e achava aquilo fora de série. E conforme o tempo foi passando, eu lembro que eu vi essa edição aqui do Blade Runner, eu lembro que eu vi nas locadoras da época em VHS. E em meados dos anos 80, a minha família ainda não tinha disponível recursos financeiros para adquirir um aparelho de videocassete. E de modo que eu esperei assistir esse filme maravilhoso na tela quente, visto que isso aconteceu já no início dos anos 90. Então, eu lembro que tempos depois, eu lembro que eu passei numa locadora, eu vi esse VHS do Blade Runner, eu li toda a sinopse do filme e já nos anos 90 eu pensei, eu vou alugar esse filme. Depois de algum tempo, conseguimos adquirir um videocassete, depois de muita luta, visto que naquela época ainda continuava sendo um aparelho caro, e consegui assistir o filme e se tornou ainda mais espetacular para mim, visto que eu não vi o filme dublado como eu tinha visto na tela quente. Eu vi o filme legendado e para mim se tornou mais prazeroso e melhor ainda, porque eu estava ali ouvindo e ouvindo a verdadeira voz do Harrison Ford. Até aquela época era uma novidade para mim, eu não conhecia ainda filmes legendados, né? E eu lembro para mim que toda a parte visual do filme ficou ainda mais deslumbrante, mais espetacular. Por exemplo, efeitos especiais, nosso querido, como podemos aqui, o nosso querido Rutger Hauer interpretando o líder dos replicantes. É, nós estamos vendo a atriz Sean Young interpretando aquela androide que é o protótipo da Tyrell Corporation, que é um androide extremamente avançado para aquela época que é retratado no filme. É um androide experimental. Nós vemos essa história referente a ela com mais profundidade em Blade Runner 2049, que é uma história ainda mais profunda referente a tudo relacionado a essa Android aqui. Nós temos a Daryl Hannah como a Android Pris, que também faz um papel fora de série. Uma imagem extremamente marcante é quando o Deckard, que é interpretado pelo Harrison Ford, acaba atirando na Pris, e a Pris ela sofre um curto-circuito, visto que levou vários tiros, e ela começa a se debater incontrolavelmente, como se nós estivéssemos vendo um fio, realmente um fio em curto circuito. Ali é uma cena extremamente memorável, e tudo relacionado a esse filme aqui não é nada menos do que espetacular. Efeito visual, Los Angeles de 2029, tudo extraordinário nesse filme, fotografia, atuação, roteiro, inspirado no livro do Philip K. Dick, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de comprar. Li a história do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, é fenomenal. Inclusive, o filme é baseado no livro, que sofreu algumas alterações da história para ser adaptado nesse livro aqui, para ser adaptado do livro para o filme. E o resultado, né, com a direção do Ridley Scott, o resultado final foi esse filme extraordinário aqui, que eu considero o melhor filme de ficção científica de todos os tempos. Esse filme aqui é uma verdadeira obra-prima do cinema. E o que eu posso falar para vocês, respondendo ao questionamento do nosso querido André, ali do nosso canal do Luiz, que esse seria, André, o item mais importante da minha coleção, né? Isso relacionado à minha coleção de DVDs, né? Aliás, você me fez uma pergunta bastante difícil, né? Porque são filmes tão bons, né? Que muitas vezes se torna difícil para a gente escolher um favorito. E eu digo para você que Blade Runner, além da
se tornou favorito para mim e o item mais precioso na minha coleção, além do filme ser espetacular, é porque me voltou na minha mente como é que era a nossa família antigamente, os recursos limitados. Eu tive que assistir esse filme na Rede Globo, primeiramente, para depois, quando a nossa família passou a ter alguma condição financeira de comprar a duras penas aí um videocassete. Depois eu aluguei o filme em VHS, em fita VHS, depois assisti ele legendado e tudo isso daí me veio com essas memórias na minha mente e isso daí me trouxe várias questões aí que me fizeram concluir que esse daqui é o item mais precioso da minha coleção. Isso aqui, no caso, é a versão especial do diretor, né? É uma versão que foi. É uma versão que inclui a versão do Ridley Scott, a versão final do filme, que tem alguns cortes. E tem a versão lançada nos cinemas americanos e a versão lançada na Europa. Ou seja, né, nesse DVD aqui tem três versões desse mesmo filme. A versão, digo para vocês que a melhor versão que tem aqui é a versão lançada na Europa, que no caso ela é sem cortes. Tem alguns pequenos detalhes nas cenas que eles não foram editados, né? Então, para mim, se torna uma obra mais completa. A versão escolhida pelo Ridley Scott, no caso, ela tem alguns cortes de cena, visto que essa parte não me agradou muito, porque comparado com a versão lançada nos cinemas norte-americanos e a versão europeia, na minha opinião, teve vários cortes que prejudicaram um pouco a experiência do telespectador com o filme em si. Mas eu digo que as outras versões que estão contidas aqui nesse DVD, elas compensam esse corte final que foi feito pelo Ridley Scott. Então, deixo com vocês aí o meu depoimento. Esse é o item mais precioso da minha coleção, esclarecendo que em breve eu estou voltando com o canal Sétima Arte em Casa, para nós debatermos sobre o colecionismo de DVDs, tudo relacionado ao cinema, e eu espero novamente estar novamente aí com vocês, tá? E desejo a todos, tá? Uma ótima noite, tá? E que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.